Os homossexuais, os gays, LGBT, eles convivem harmonicamente na sociedade, desfilam nas capitais do país, tocando bumbo, ofendendo a quem quer que seja, principalmente a Jesus Cristo, e nem por isso são atacados, como se disse aqui, arrancou o coração. Não tem nada disso. Eles se manifestam da forma que querem e nem por isso são hostilizados. Casos há. Neste país aqui, hoje, nós temos mais de 60 mil homicídios por ano. Isso é mais do que uma guerra da Síria, por exemplo. Agora, dizer que há preconceito, que há crimes de raça, de racismo, para com isso. Usar um tribunal para isso, quando nós temos o Congresso Nacional para poder resolver esse tipo de questão, essa separação de atribuições constitucionais, ela tem que ser resguardada e compete a este plenário decidir essa questão. E decidir com quê? Com a certeza de que nós vivemos numa democracia e que todas as pessoas têm o direito de se manifestar. Quem for ofendido moralmente, a lei está aí. Quem for ofendido fisicamente, a lei penal está aí. Quem for assassinado, a lei penal também está aí. Se esta corte não cuidar de conferir a este pleito o tratamento adequado, dentro de pouco tempo nós teremos mais e mais pleitos dessa natureza batendo às portas do Poder Judiciário. Inicialmente, eu gostaria de reputar inadmissível pessoas subirem aqui nessa tribuna para tripudiar da dor de pessoas LGBTI, enfim, é lamentável. Eu queria deixar claro que a transfobia mata. Todos os dias. Não são qualquer mortes, não podemos desmerecer nem desqualificar as pessoas que estão morrendo. Gostaria de falar sobre Dandara dos Santos, torturada por 8 homens e levada por um carrinho de mão, torturada até a morte e morta com diversos tiros, filmada e exposta na internet. Esse caso foi qualificado pelo Tribunal de Justiça, Tribunal do Júri do Ceará, como motivação homofóbica. Eu gostaria de citar algumas pessoas também que foram vítimas de transfobia. Por exemplo, Jéssica Dime, morta aos 23 anos, 50% do corpo queimado. Seu corpo foi incendiado, ela foi amarrada e espancada em um ataque transfóbico em São Gonçalo. O menino Carlinhos, um homem trans, que foi espancado até a morte, também em São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Uma travesti recentemente em Colatina, que teve sua cabeça decapitada, seus olhos arrancados e genitálias arrancadas. Então, assim, os crimes de ódio não são qualquer tipo de crime, né? E por isso que nós temos que pensar como que é nocivo a ausência de leis, como que a subnotificação, por exemplo, ela induz uma falsa pretensão de que são só 163 assassinatos por ano. Por exemplo, a ANTRA, no seu dossiê de 2019, fez um apanhado dos assassinatos que ela conseguiu apurar em 2018. 163 assassinatos de travestis e transexuais. 80% deles com requinte de crueldade. Sabe quantos desses tiveram os seus agressores, os seus assassinos presos? 10%. E sabe quantos viraram processos judiciais? 4%. Desses casos que já são identificados como transfobia, como assassinato ou agressão por motivação transfóbica, apenas 10% de fato são investigados e 4% viram processo. É muito pouco. A lei, o Código Penal existente não contempla, ele é geral, ele é genérico, ele não funda uma base de dados que possa proteger a população trans e a população LGBT. É um grave atentado que as nossas mortes sejam subnotificadas, é um grave atentado que não queiram reconhecer
a vulnerabilidade social que a nossa população sofre. 90% das travestis e transexuais têm a prostituição como único meio de vida, porque elas são expulsas da escola, expulsas da família, expulsas dos espaços sociais, expulsas de oportunidade de emprego, tudo pela a banalidade do mal transfóbico que já foi falado aqui. A banalidade, ela não é só o assassinato, a banalidade, ela também é o preconceito, a injúria, você desfazer das pessoas na rua, são os xingamentos cotidianos. Isso também é uma das maiores fontes também de suicídio de pessoas trans. Isto posto, entendo que não poderia essa Suprema Corte permitir que a injúria, o assassinato, a agressão de pessoas LGBTI continue sendo naturalizado no limbo penal, sem qualquer tipificação, qualificação ou reconhecimento desses crimes específicos, ficando nítida e urgente a necessidade de legislação específica para tratar sobre o assunto. E, para finalizar mesmo, eu queria deixar uma mensagem: ser é existir, existir é ter direitos, e ter direitos é exigir respeito.